Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 26 de julho, celebramos o 17 grau, domingo do tempo comum. Que alegria podermos começar este dia na presença de Deus, colocando o coração diante daquele que nunca se cansa de nos procurar. Talvez você tenha chegado a esta oração sem planejar. Talvez alguém tenha enviado este vídeo para você, talvez ele simplesmente apareceu na sua tela. Mas eu acredito que quando Deus deseja falar ao coração de um filho, nada acontece por acaso. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente que perdeu o rumo. Você continua caminhando, continua trabalhando, continua cuidando da casa, continua sorrindo para as pessoas, mas no fundo já não sabe para onde está indo. É como quem dirige por uma estrada conhecida, mas sem saber exatamente qual é o destino. Talvez você tenha alcançado muitas coisas nos últimos anos, comprou a casa que sonhava, conseguiu um emprego, viu seus filhos crescerem, superou dificuldades que pareciam impossíveis. Mesmo assim, existe uma pergunta que insiste em voltar. Será que é só isso? Talvez você tenha colocado tanta esperança em uma promoção, em um relacionamento, em uma resposta médica, em uma aposentadoria tranquila, ou em um projeto que parecia perfeito. E quando finalmente conseguiu aquilo que tanto desejava, percebeu que a alegria durou pouco. Porque o coração humano foi criado para algo maior. Talvez hoje você esteja preocupado porque alguém que ama mudou completamente. Um filho que já não quer mais rezar, uma filha que se afastou da família, um esposo que já não conversa, uma esposa que vive sobrecarregada, pais idosos que precisam cada vez mais de cuidados. Ou talvez seja você quem esteja precisando de forças e tenha vergonha de admitir isso. Talvez você esteja cansado de ser aquele que sempre resolve tudo, aquele que sempre anima os outros, aquele que nunca pode demonstrar fraqueza. Mas Deus vê o peso que você carrega. Ele vê quando ninguém agradece o seu esforço. Ele vê as renúncias que você faz em silêncio. Ele vê as noites em que você perdeu o sono pensando em como proteger a sua família. Ele vê as lágrimas que você enxugou antes que alguém percebesse. E é justamente por isso que o evangelho deste domingo é uma resposta tão bonita. Jesus fala de um homem que encontrou um tesouro escondido e cheio de alegria reorganizou completamente a sua vida. Perceba um detalhe, Jesus não diz que aquele homem agiu por obrigação. Ele agiu porque descobriu algo infinitamente melhor. Quando encontramos aquilo que realmente vale a pena, deixamos de viver apenas apagando incêndios. Passamos a viver com um propósito. Talvez Deus queira fazer exatamente isso com você nesta manhã. Não tirar imediatamente todos os problemas, mas mudar o lugar onde o seu coração está apoiado. Porque quem apoia a vida apenas nas circunstâncias vive sempre com medo. Mas quem apoia a vida em Deus encontra uma paz que nenhuma dificuldade consegue roubar. Antes de continuarmos esta oração, eu gostaria de convidar você a fazer um gesto simples de confiança. Escreva nos comentários: Senhor, conduz a minha vida. Faça dessa frase a sua oração nesta manhã. Talvez alguém que esteja desanimado leia essas palavras e também decida voltar a confiar. Agora vamos rezar. Eu vou rezar por você com toda a fé. Nós começamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste santo domingo eu me apresento diante de Ti exatamente como estou, sem esconder as minhas limitações, sem tentar parecer mais forte do que realmente sou. Hoje eu te entrego o tempo que vou viver, entrego cada encontro desta manhã, entrego a minha casa, o meu trabalho e a minha família, entrego as preocupações que já chegaram antes mesmo do café da manhã, entrego as decisões que preciso tomar nesta nova semana, entrego aquilo que consigo resolver e também aquilo que já ultrapassou as minhas forças. Coloco diante de Ti os medos que escondo no coração, o medo de falhar, o medo de perder quem amo, o medo de não conseguir recomeçar, o medo de que as coisas nunca mudem. Recebe também os meus sonhos mais sinceros,
recebe as minhas esperanças, recebe as minhas decepções, recebe os meus silêncios, porque Tu compreendes até as orações que nunca chegaram a ser pronunciadas. E se durante tanto tempo eu procurei segurança nas coisas que passam, ensina-me hoje a procurar primeiro o Teu reino. Que o maior tesouro da minha vida não seja aquilo que posso guardar nas mãos, mas a Tua presença viva dentro do meu coração. Porque tudo passa, mas aquele que encontra o Senhor encontra uma riqueza que jamais poderá ser perdida. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52, nos apresenta algumas das parábolas mais profundas de Jesus. Ele diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, um homem o encontra, torna a esconder, Luís, cheio de alegria, vende tudo o que possui para comprar aquele campo. Depois Jesus continua dizendo que o reino dos céus também é como um comerciante que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem para comprá-la. E termina falando de uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de toda espécie, lembrando que chegará o dia em que Deus manifestará plenamente a sua justiça. Você percebe o que Jesus está dizendo? Ele não está falando de dinheiro, não está ensinando que devemos abandonar as nossas responsabilidades. Jesus está falando daquilo que ocupa o primeiro lugar no coração. Porque todos nós temos um tesouro. A pergunta é: qual é o seu? Quantas vezes colocamos o nosso coração em coisas que podem desaparecer de um dia para o outro? O emprego pode mudar, a saúde pode enfraquecer, o dinheiro pode acabar. As pessoas podem partir, os planos podem não acontecer como imaginávamos, mas existe um tesouro que nenhuma crise consegue destruir: a presença de Deus, o amor de Cristo, a certeza de que pertencemos ao Senhor. Quando essa verdade entra no coração, tudo muda. Os problemas continuam existindo, mas eles deixam de ser maiores do que a esperança. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa luta. Você ama a Deus, você reza, mas percebe que muitas preocupações têm ocupado o lugar que pertence ao Senhor. E isso acontece com todos nós. Sem perceber, começamos o dia pensando primeiro nos boletos, depois nas mensagens do celular, depois nas tarefas, depois nas notícias, e Deus vai ficando para o final. Quando sobra tempo, quando sobra disposição, quando sobra silêncio, Jesus, porém, nos convida a fazer o caminho contrário, buscar primeiro o reino, porque quem encontra esse tesouro aprende a viver cada situação com outro olhar. O trabalho deixa de ser apenas uma obrigação e se torna uma missão. A família deixa de ser apenas uma responsabilidade e se torna um dom. As dificuldades deixam de ser apenas sofrimento e passam a ser oportunidades para confiar mais profundamente em Deus. Senhor, nesta manhã, eu quero colocar diante de Ti exatamente essa parte do meu coração que tantas vezes se perde. Cura em mim a ansiedade que me faz acreditar que tudo depende apenas das minhas forças. Cura a necessidade de controlar aquilo que pertence somente às Tuas mãos. Cura a inquietação que me impede de descansar na Tua providência. Ensina-me a reconhecer o Teu reino nas pequenas coisas, na oração feita em silêncio, no abraço da minha família, no pão colocado sobre a mesa, na saúde que ainda possuo, na oportunidade de trabalhar, na pessoa que me estende a mão, na Tua palavra que ilumina o meu caminho. Senhor, toca aquela área da minha vida onde eu ainda insisto em procurar segurança longe de Ti. Talvez eu tenha colocado a minha esperança apenas no dinheiro, talvez apenas em uma pessoa, talvez apenas em um resultado, talvez apenas em um sonho, mas hoje eu quero dizer diante de Ti: nada pode ocupar o lugar que pertence ao Senhor, porque somente Tu és o verdadeiro tesouro da minha vida. Ensina-me a escolher aquilo que permanece, ensina-me a investir tempo naquilo que realmente tem valor eterno. Ensina-me a cuidar da minha alma com o mesmo empenho com que cuido das minhas responsabilidades diárias.
que eu nunca esteja tão ocupado a ponto de esquecer de rezar, que eu nunca esteja tão preocupado a ponto de deixar de confiar, que eu nunca esteja tão cansado a ponto de acreditar que a Tua graça já não pode me sustentar. E quando eu precisar tomar decisões difíceis, lembra-me, Senhor, que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que conduz ao verdadeiro tesouro. Dá-me um coração livre, livre da inveja, livre da comparação, livre do apego exagerado às coisas materiais, livre do medo de perder aquilo que um dia inevitavelmente passará. Que a minha maior riqueza seja viver na Tua amizade, que a minha maior alegria seja caminhar contigo, que o meu maior desejo seja permanecer fiel ao Teu amor todos os dias da minha vida. E mesmo quando eu cair, mesmo quando eu errar, ajuda-me a levantar rapidamente, porque sei que o Teu reino continua de portas abertas para todo filho e toda filha que volta para a Tua presença com um coração sincero. Continua conosco, Senhor. Continua conduzindo os nossos passos. Continua ensinando-nos que a verdadeira felicidade nunca esteve nas coisas que possuímos, mas no Deus que nos possui com infinito amor. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque nenhuma casa é perfeita, nenhuma família vive sem desafios, nenhum coração deixa de carregar preocupações por aqueles que ama. Existem pais que acordaram hoje com o coração apertado porque já não sabem como ajudar um filho. Pais que rezam em silêncio esperando que ele volte para casa, esperando que abandone os caminhos errados, esperando que reencontre a fé que um dia recebeu. Senhor, visita esses pais, dá-lhes paciência quando estiverem cansados, dá-lhes esperança quando tudo parecer perdido. Ensina-os a nunca desistirem de amar. Existem mães que carregam um peso que ninguém conhece, mães que escondem as próprias lágrimas para não preocupar a família, mães que contam cada moeda antes de ir ao mercado, mães que deixam de comprar algo para si para garantir comida aos filhos, mães que passam noites acordadas ao lado de uma cama de hospital, mães que esperam uma ligação que nunca chega. Abraça cada uma delas, Senhor, que elas sintam nesta manhã que não caminham sozinhas. Existem casais que quase já não conversam, vivem na mesma casa, mas carregam silêncios maiores do que as palavras. Existem mágoas antigas que nunca foram curadas, feridas provocadas por incompreensões, por orgulho, por promessas quebradas. Senhor, entra nessas casas, quebra aquilo que separa, restaura o diálogo, ensina novamente o perdão. Onde existe frieza, faz nascer ternura. Onde existe distância, aproxima os corações. Onde existe desânimo, reacende o amor. Existem filhos que sentem falta de serem compreendidos, jovens que sorriem diante dos amigos, mas choram quando ficam sozinhos, adolescentes que enfrentam ansiedade, medo, solidão e uma pressão enorme para parecerem felizes o tempo todo. Senhor, alcança cada jovem, mostra-lhes que o valor da vida não depende da opinião das pessoas, que nenhum erro é maior do que a Tua misericórdia, que nenhum pecado é mais forte do que o Teu perdão. Pensa, Senhor, naquela pessoa que está assistindo a esta oração de um quarto de hospital, naquela pessoa que precisou começar mais um tratamento, naquela que espera o resultado de um exame, naquela que sente dores constantes e já perdeu as forças para explicar o que sente. Coloca a Tua mão sobre ela, leva consolo onde existe sofrimento, leva esperança onde existe medo, leva paz onde existe angústia. Pensa também, Senhor, em quem cuida de um doente, na filha que cuida da mãe idosa, no esposo que acompanha diariamente a esposa enferma, na mãe que não sai do lado do filho, no cuidador que vive cansado, mas continua servindo com amor. Renova as forças dessas pessoas, seu descanso que elas tanto precisam. Senhor, eu também quero colocar diante de Ti aqueles que vivem preocupados com o sustento da casa. Existem pessoas que não sabem como pagar o aluguel. Existem famílias preocupadas com os boletos que se acumulam.
Existem trabalhadores que têm medo de perder o emprego. Existem autônomos que rezam para conseguir clientes. Existem pequenos comerciantes lutando para manter as portas abertas. Existem idosos cuja aposentadoria mal consegue comprar os remédios. Pai querido, Tu conheces cada necessidade. Tu sabes o preço do pão de cada dia. Tu conheces o valor do remédio que falta. Tu sabes da geladeira que hoje está quase vazia. Abre portas onde ninguém consegue enxergar soluções. Abençoa o trabalho honesto. Multiplica as oportunidades. Livra os Teus filhos do desespero. Que nunca lhes falte o alimento. Que nunca lhes falte a dignidade. Que nunca lhes falte a esperança. E acima de tudo, Senhor, não permitas que as dificuldades roubem o maior tesouro que recebemos de Ti, a confiança no Teu amor, porque quem confia em Ti pode atravessar os desertos da vida sem perder a certeza de que Tu continuas caminhando ao seu lado. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que o Teu Filho nos ensinou, nós renovamos a nossa decisão de buscar primeiro o Teu reino. Que nada neste mundo ocupe o lugar que pertence somente a Ti. Que o verdadeiro tesouro da nossa vida seja viver todos os dias na Tua presença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso visite agora a sua casa. Que ela alcance a porta por onde você entra todos os dias. Alcance a mesa onde a sua família se reúne. Alcance o quarto onde você tantas vezes chorou em silêncio. Alcance cada pessoa que mora com você. Que a paz de Cristo permaneça em cada ambiente deste lar. Que todo medo dê lugar à confiança. Que toda divisão seja vencida pelo perdão. Que toda tristeza seja visitada pela esperança. E mesmo que ainda existam lutas pela frente, que nunca falte a certeza de que Deus está caminhando com você. E neste momento, Senhor, eu não quero começar esta nova semana apenas fazendo pedidos. Eu quero também agradecer. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pelo café simples desta manhã. Obrigado pelo pão colocado sobre a mesa. Obrigado pela água que mata a sede. Obrigado pelas roupas que me protegem. Obrigado pelo teto que abriga a minha família. Obrigado pelas pessoas que me amam, mesmo conhecendo as minhas limitações. Obrigado pelo trabalho que sustenta a minha casa. E se ainda estou procurando um emprego, obrigado pela força que o Senhor continua renovando dentro de mim para não desistir. Obrigado pelos pequenos gestos de carinho que tantas vezes passam despercebidos. Obrigado pela mensagem que recebi, pela criança que sorriu para mim, pelo vizinho que me cumprimentou, pelo canto dos pássaros nesta manhã, pela luz do sol que entrou pela janela, pelas oportunidades de recomeçar. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia se renova a cada amanhecer. Quando eu olho apenas para aquilo que me falta, facilmente perco a alegria. Mas quando olho para tudo que o Senhor já fez por mim, descubro que nunca estive sozinho. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe os meus limites. Recebe as minhas dúvidas. Recebe as minhas falhas, recebe as minhas feridas, recebe também os meus sonhos. Eu não quero controlar tudo, e eu quero confiar. Coloco nas Tuas mãos aquilo que consigo resolver e também aquilo que já não depende de mim. Que a Tua vontade seja sempre maior do que os meus planos. Que a Tua paz seja sempre mais forte do que a minha ansiedade.
Que a tua presença seja sempre o lugar onde o meu coração descansa. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Guarda o meu coração de todo apego desordenado. Ensina-me a amar mais o céu do que as coisas da terra. Ensina-me a reconhecer o verdadeiro tesouro que jamais envelhece, jamais desaparece, jamais pode ser roubado. Faz crescer em mim o desejo de viver cada dia mais perto de Ti. Agora, eu quero convidar você para um momento muito especial. Se puder, feche os seus olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus caminhando até você. Não há pressa, não há barulho, somente o olhar cheio de amor do Senhor. Ele se aproxima, senta-se ao seu lado, olha para você com ternura. Ele conhece toda a sua história, conhece as alegrias que ninguém viu, conhece as feridas que você escondeu, conhece as orações que ficaram sem palavras. E olhando diretamente para você, Jesus diz com voz mansa: meu filho, minha filha, eu conheço o seu coração, não tenha medo. O verdadeiro tesouro nunca esteve longe de você. Eu estou aqui, permaneça comigo e nada poderá roubar a esperança que coloquei dentro da sua alma. Permaneça alguns instantes nesse encontro. Não diga nada, apenas permaneça. Se quiser falar com Deus, fale. Se quiser apenas chorar, chore. Se quiser permanecer em silêncio, permaneça. Porque Deus compreende até as lágrimas que não encontram palavras. Amém. E antes de terminarmos, faça esta profissão de fé com todo o seu coração. Cristo é o meu tesouro. Cristo é a minha esperança. Cristo é a minha paz. Leve esta verdade com você durante todo este domingo. Quando surgirem preocupações, lembre-se de que aquilo que realmente tem valor não pode ser roubado. Quando aparecerem dificuldades, recorde-se de que Jesus continua caminhando ao seu lado. E quando o desânimo tentar entrar no seu coração, volte a esta promessa: quem encontra Cristo encontra a riqueza que permanece para sempre. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: hoje eu escolho o reino de Deus. Escreva com fé. Essa declaração pode fortalecer outra pessoa que esteja precisando recomeçar. E se enquanto rezávamos você lembrou de alguém que está sofrendo, envie esta oração para essa pessoa. Talvez Deus queira alcançá-la através de um gesto simples de amor. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, o maior tesouro da sua vida é Cristo presente no seu coração. Evangelizar é preciso,